Eu sou o professor Paulo Wrobel aqui da PUC, Departamento de Relações Internacionais da PUC. Depois de ouvir uma apresentação de temas tão high-tech, eu vou voltar um pouco para a velha política, digamos assim. Hoje só se fala de nova política, eu vou voltar um pouco para a velha política. Eu vou fazer uma apresentação que tem a ver com a ordem internacional, o sistema internacional, onde é que a China se posiciona aí dentro, onde é que o Brasil se posiciona aí dentro, e falar um pouquinho das relações Brasil-China. Eu não vou dar muitos dados, porque muitos dados já foram apresentados, e eu também não tenho slides aqui para apresentar dados. Eu só vou apresentar um pouquinho os dados, né? Só começo dizendo o seguinte, um dos cursos que eu leciono aqui na PUC já há alguns anos é um curso sobre a China, né, que se chama Questões de Política Internacional da China, e com muita satisfação eu digo que a cada ano o número de alunos aumenta no curso, né? Ou seja, o interesse dos jovens, meus alunos são de graduação, da faixa de 20 anos, o interesse dos jovens sobre temas chineses aumenta a cada ano aqui na PUC. Acho que não é uma novidade, em função da importância da China no mundo, né? Então, começo dizendo assim, a China é hoje um ator global, a China é hoje um ator fundamental do cenário internacional, em todos os níveis. Começando pelo plano econômico, né? Já se falou muito desse crescimento econômico único na história da humanidade, que foi o crescimento econômico da China nos últimos 40 anos. Entre 1978 e 2018, a China cresceu numa média de mais de 10% ao ano, né? Com crescimento acumulado em cima de crescimento. Posso dar muitos dados para vocês, mas só vou dar 3 dados. Primeiro dado, a renda per capita da China, no ano de 1978, era em torno de $150 por ano, né, per capita da China. Ano passado, 2018, chegou a $10.000 de renda per capita. Em 40 anos, a renda per capita da China passou de $150 para $10.000. Repito, inédito na história econômica da humanidade. E provavelmente nunca mais vai se repetir. Segundo dado importante, a participação da China no comércio internacional. Em 1978, a China correspondia a mais ou menos 1% do comércio internacional. Muito poucos produtos chineses eram conhecidos no mundo. Talvez o chá, né? A seda, antigamente o chá. Mas eu sou de uma geração, né, estudei economia nos anos 70, não se falava da China como potência econômica, né? Hoje a China corresponde a 15% do comércio internacional. 15%. Em 40 anos, passou de 1% para 15% do comércio internacional. O terceiro dado são as reservas em dólar do Banco Central da China. Em 1978, era zero. Zero. Literalmente zero. Não haviam reservas internacionais, como se chama, do Banco Central da China. As reservas, hoje, no Banco Central da China, ultrapassam 3 trilhões de dólares. Em 40 anos, de 0 a 3 trilhões de dólares. E vai por aí fora. Eu podia ficar aqui também 1 hora só dando esses dados, mas acho que dá uma noção para vocês do que eu estou falando, né? Em termos de comparação, é muito triste dizer isso, nós como brasileiros, mas em 1978, a participação do Brasil no comércio nacional era um pouco mais de 1%. 1,3%, um pouquinho maior do que a China era em 1978. A nossa participação no comércio nacional continua a mesma 40 anos depois. Nossa participação no comércio nacional ainda é 1,3%, 1,4%, e a China é 15%. Quer dizer, alguma coisa, nos últimos 40 anos, a China fez de certo e nós fizemos de errado. Então, para simplificar, eu vou dizer o seguinte, o que a China fez foi se integrar à economia internacional. Fundamentalmente, o crescimento da China, né, muitos exemplos foram dados, a criação de cadeias de valor, a China ser um grande investidor, receptáculo de investidor, hoje é um grande investidor, ou seja, a China se integrou profundamente à economia internacional, por isso que ela é um grande exportador, por isso que a China é o principal parceiro comercial de quase todos os países do mundo. Ou seja, a China é um outro exemplo, como já tinha sido o Japão, como é uns outros países asiáticos, que não dá saída, não existe saída para o crescimento econômico sustentável a longo prazo, a não ser pela integração profunda na economia internacional.
por várias razões históricas que Davi Ricardo e os economistas clássicos ingleses descobriram, entre aspas, há mais de 200 anos. Em última instância, nós ainda contrariamos as leis econômicas que vêm sendo aplicadas há mais ou menos 200 anos no mundo. A China também relutou muito a aceitar isso, mas os últimos 40 anos, que a China mesmo vem chamando de segunda revolução chinesa, o que a China demonstra mais uma vez é isso. Só concluo isso dizendo o seguinte: entre os G20, os 20 maiores economias do mundo, o Brasil é a mais fechada. Ou seja, a participação do comércio internacional, importação mais exportação, em relação ao PIB no Brasil, desculpe a franqueza, é ridícula. Um país como a Malásia exporta mais do que o Brasil. Então, nós precisamos diversificar tremendamente a nossa pauta de exportação, inclusive para a China. E aí, do ponto de vista das relações Brasil-China, a China, há 10 anos mais ou menos, superou os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil. Ano passado, mais de 30%, de 33% de tudo que o Brasil exportou para a China. Ou seja, nós não podemos desprezar, de nenhuma maneira, essa grande parceria comercial que foi construída com a China nos últimos anos. Mas o que nós temos que fazer é diversificar essa pauta de exportação. De tudo que nós exportamos para a China no passado, basicamente 3 produtos se destacam: soja em grão, petróleo bruto e minério de ferro. Isso são commodities, mas são commodities que não entram na cadeia de criação de valor. Eu exageraria dizendo, nós podemos continuar fazendo isso durante 5.000 anos e nós não vamos ser muito prósperos. Porque a questão do desenvolvimento, como a China mostrou, é que trata-se de, gradativamente, agregar valor aos produtos que se exporta. Ou seja, complexificar a sua estrutura produtiva. Não tem dúvida que nós somos um grande sucesso do agronegócio. Nós somos realmente competitivos no agronegócio. Mas o agronegócio apenas não vai levar o Brasil a sair de um país de renda média. O Brasil também, a renda per capita do Brasil é mais ou menos em torno de $10.000. E essa grande expressão econômica, a dificuldade, que se chama a armadilha da renda média, a dificuldade do Brasil e da China, e do México, da Turquia, países mais ou menos da faixa de $10.000 de renda per capita, de dar o pulo do gato para $30.000 de renda per capita por ano, 35, que é o caso da Coreia do Sul, de Taiwan, um número pequeno de países asiáticos que conseguiu dar esse pulo do gato. Eu não vou entrar em detalhes, já foi mais ou menos mencionado aqui, que setores que nós precisamos de investimento. Em relação à China, eu acho que continua sendo muito bom os investimentos chineses, como foi mostrado pela colega, que se concentraram nos últimos anos, basicamente na área de transmissão de energia, produção de energia elétrica, petróleo e gás. Isso absorve talvez 70%, 80%, se não mais, do investimento chinês no Brasil. Isso é excelente, o Brasil precisa do investimento nessas áreas. Mas eu pensaria que outras áreas que nós devemos absorver, nós devemos atrair grandes investimentos chineses, por exemplo, na área de infraestrutura. A China criou uma infraestrutura no mundo hoje única. A infraestrutura que a China criou nos últimos 10 anos é inacreditável, em termos de praticamente tudo. As estradas de ferro, as centrais elétricas, e vai por aí fora. Recentemente, final do ano passado, foi inaugurada uma ponte, não sei se vocês viram, de 55 quilômetros, ligando Hong Kong ao continente e a Macau. Macau, Hong Kong, uma ponte que é 4 vezes mais extensa que a nossa ponte Rio-Niterói, usando a tecnologia mais sofisticada que pode imaginar. A quantidade de aço que foi investido nessa ponte é algo inédito na história. Eu que tento acompanhar esses extraordinários avanços tecnológicos chineses, na semana passada eu vi um prédio de 30 andares, não me lembro exatamente de que cidade, talvez tenha sido Xangai, um prédio
de apartamentos de 30 andares que foi construído em 15 dias. Tudo pré-moldado, foi construído em 15 dias. Né? Quanto tempo demora uma construção de prédio de 30 andares no Brasil? Ou seja, nós temos muito que aprender com os chineses. Né? Infraestrutura, alta tecnologia, né? A gente viu algumas aqui, né? e investimentos industriais em geral. Né? Claro que investimentos chineses na área de commodities, na área agrícola, são sempre bem-vindos. Todo investimento é bem-vindo. Né? A China já é o segundo maior investidor no Brasil, mas eu salientaria que a nossa necessidade é mudar, ampliar o nosso perfil exportador. Nós não podemos ficar satisfeitos de ser uma grande potência do agrobusiness. Somos. Estados Unidos também é a grande potência do agrobusiness. Os Estados Unidos é mais do que isso. Né? A China também é uma grande potência do agrobusiness. Não sei se vocês sabem disso. A China produz e consome mais da metade de toda a carne de porco consumida no mundo. Apenas a China consome e produz. A China é uma grande potência agrícola, assim como os Estados Unidos, assim como nós. Né? Mas a China e os Estados Unidos não são principalmente potências agrícolas, são potências agrícolas também. Né? E eu imagino que nós teremos talvez um futuro mais auspicioso se nós ampliarmos, diversificarmos a nossa pauta de importação e fazermos uma integração real, efetiva, de longo prazo na economia internacional, que a história recente da China mostra, os últimos 40 anos, que é a única maneira de um crescimento sustentável de longo prazo. Eu encerraria dizendo o seguinte, do ponto de vista da ordem internacional, que é mais o meu campo de estudo, de pesquisa, de trabalho, né, não há dúvida que a China hoje é um grande desafio, principalmente para a grande potência global, que ainda é os Estados Unidos. O século XXI, a grande novidade do século XXI é a ascensão da China, não há a menor dúvida, no cenário internacional. Esses últimos 20 anos, mais ou menos o fim da Guerra Fria se dá em torno de 1990, a década de 90 até o final do século XIX, até o final do século XX, até o final dos anos 1990, é uma etapa, uma década de predomínio absoluto dos Estados Unidos na ordem internacional, né? Que é conhecido como uma espécie de um momento unilateral, né, dos Estados Unidos na ordem nacional. Isso começa a ser desafiado no século XXI, à medida que a China, aos poucos, né, tem esse crescimento econômico, comercial extraordinário, mas a China hoje é mais do que apenas uma grande potência econômica e comercial. Né? A China é uma grande potência em todos os sentidos. A China é uma grande potência militar, o segundo maior gasto militar do mundo. A China é uma grande potência do ponto de vista de prestígio. A China é uma grande potência política, a China é uma grande potência cultural. Né? Aqui nós temos a diretora do Instituto Confúcio aqui no Rio. Né? Vocês devem conhecer a experiência do Instituto Confúcio. O Instituto Confúcio, criado há 15 anos atrás, já tem mais de 1 milhão e tantos, 1,5 milhão, se eu não me engano, de estudantes no mundo inteiro. Né? Já tem mais de 500 Institutos Confúcios no mundo inteiro. Ou seja, isso chama soft power. Né? Isso é uma maneira inteligente de criar imagem, criar prestígio do país, etc. Então, o que nós temos então é uma ordem internacional do século XXI e que tende, até o final do século XXI, a ser basicamente competitiva, fundamentalmente do ponto de vista de potência global entre Estados Unidos e China, e não há nenhuma novidade histórica nisso. Né? A ordem internacional sempre foi competitiva, né? Há um certo retorno, talvez, a uma certa normalidade, no sentido de que o período da Guerra Fria foi excepcional, apenas 2 grandes competidores, depois mais ou menos uma década e meia de apenas grande potência, e agora nós estamos voltando a algo que é historicamente mais ou menos previsível, uma ordem internacional competitiva. Né? E eu complemento dizendo assim, como é que o Brasil deveria se comportar nessa ordem internacional competitiva? Eu não vejo nenhum problema do Brasil, por exemplo, do
ponto de vista econômico, comercial, mesmo do ponto de vista político, se aproximar mais dos Estados Unidos, por exemplo, né? Como parece ser a orientação da política externa e das nossas relações internacionais. Se aproximar mais dos Estados Unidos não significa alguma coisa de diminuir ou detrimental as relações da China, porque o Brasil é um país grande. O Brasil é um país potencialmente um global player muito maior do que ele é. Ou seja, isso, se aproximar mais dos Estados Unidos, não é incompatível de aprofundar ainda mais as relações com a China em todos os sentidos. Comerciais, certamente, mas também investimento, projetos conjuntos, tecnologia, cultura e aí por diante. E aí eu trago uma própria experiência pessoal nesse sentido, né? Eu estudo a China há alguns anos, mas eu tive uma oportunidade, mais ou menos há 2 anos atrás, convite de uma universidade chinesa, de participar de um seminário na cidade de Xangai, Universidade Fudan, no âmbito dos BRICS, né? Os BRICS são esse conjunto que foi criado mais ou menos há 10 anos atrás, entre Brasil, Rússia, Índia, China e depois foi acrescentada a África do Sul. Então, esse seminário foi um primeiro seminário de think tanks, como se chama, organizado pela Universidade Fudan e o governo da China, onde havia acadêmicos exatamente dos 5 países, né? Acadêmicos chineses, acadêmicos brasileiros, indianos, russos e da Índia, né? Esse tipo de atividade, esse tipo de iniciativa, só pôde existir por causa da existência dos BRICS, né? Eu não acredito que os BRICS terá, né, um papel muito grande na ordem internacional como um grupo, porque os interesses são muito diversos, né? Não vou entrar em detalhes, mas do ponto de vista de criar um grupo alternativo à ordem nacional, os interesses do Brasil são muito diferentes da Rússia, os interesses da Rússia são diferentes da China, a China compete com a Índia, a nossa relação com a África do Sul é uma relação distante, ou seja, é difícil pensar. Mas o que os BRICS têm aprofundado e têm servido extraordinariamente bem é uma aproximação do que se chama as sociedades civis desses países, né? Os BRICS criaram uma espécie de estrutura na área, por exemplo, acadêmica, na área científica, na área cultural, na área agrícola, na área empresarial e vai por aí afora, né? Então, a gente pode afirmar com toda certeza que há um futuro realmente potencialmente muito bom nas relações entre Brasil e China, tanto no âmbito do aprofundamento da sociedade civil, né, das relações da sociedade civil, como também a médio e longo prazo, nessa absorção, nessa atração de mais investimentos chineses, como foi demonstrado aqui em várias áreas, como, por exemplo, na alta tecnologia. Então, apesar de uma certa visão de que nós vivemos numa ordem internacional muito difícil, muito caótica, é verdade, mas as potencialidades de crescimento das relações Brasil-China, as potencialidades, a complementaridade em vários setores de atividade econômica entre Brasil e China, faz com que eu acredito que as nossas relações tendem, apesar de certas dificuldades políticas, tendem a se ampliar, né, cada vez mais. Obrigado, então.